Política é mesmo muito chato, não é verdade? Antes de começar esse vídeo, eu quero dizer para você que se você administra a sua casa, seus negócios, seu tempo, você é um político. Porque política nada mais é do que administração. Você na verdade não gosta é de um grupo de políticos partidários tomem as decisões pelas suas costas. Você não gosta que eles roubem você. E mais uma coisa que vocês não gostam e que nem vocês mesmos conhecem e que nesse vídeo eu vou falar a respeito. Assistam até o final, não é um vídeo chato, é um vídeo muito interessante e bem curto também. Se vocês quiserem se aprofundar mais no assunto, tem os links aqui na descrição dos canais e dos vídeos que eu peguei para montar esse vídeo aqui. Eu fiz com várias partes de vários outros vídeos. Hoje vocês vão saber o preço que nós pagamos por não gostar de política, por não gostar da administração da nossa cidade, do estado, do nosso país, que é a nossa casa. Mas para vocês entenderem, eu vou começar do início. No século XIX, Frederick Engels queria saber como a mente humana funcionava. Então, ele fez um estudo onde concluiu que, quando o homem cogita agir, ele cria um simulador dentro de si que testa o resultado das decisões que ele pode tomar. Por exemplo, imagine um homem sozinho em uma ilha. Antes dele se jogar ao mar, ele pode pensar que a água pode estar fria e pensar que pode estar quente, mas só vai saber de fato quando entrar na água. Isso se chama dialética histórica. O ser humano cria uma tese e em seguida uma antítese, e por consequência desse conflito entre as duas, conclui uma síntese. Segundo Frederick Engels, a história se moveria dessa forma, da dialética histórica. Frederick Engels teve um aluno chamado Ludwig Feuerbach, defensor de que nessa ideia de dialética histórica, o homem criou Deus como uma forma de se autoconhecer. Aqui terminamos toda a base que será utilizada para que um alemão chamado Karl Marx desenvolva o pensamento, uma ideia que mudou o mundo para sempre. Só que para pior. Karl Marx estudou Frederick Engels por 10 anos, tempo suficiente para se convencer da dialética histórica e sobre como o homem criou Deus. Marx afirma que a dialética histórica que mudaria o mundo é a luta de classes. Senhores feudais contra camponeses, burgueses contra o proletariado, e a síntese e a revolução do proletariado. Essa ideia de Karl Marx chegou até Frederick Engels, e juntos eles escreveram e publicaram um livro chamado O Manifesto Comunista, alertando o proletariado de que eles deveriam se rebelar contra seus patrões para destruir o capitalismo. E o que é esse capitalismo que os comunistas socialistas querem tanto destruir? Capitalismo é um sistema econômico baseado na propriedade privada. Deixa eu dar um exemplo. Você é um empreendedor. Você é quem decide os produtos que você quer vender, os serviços que você quer prestar. Você é quem coloca o preço desses produtos baseado no valor de mercado para ficar competitivo com seus concorrentes. Você é quem paga o salário dos seus funcionários. Você é que é dono da sua empresa, a empresa é sua, você trabalha para produzir e prosperar financeiramente. Já o comunismo, o socialismo é totalmente o oposto disso. No comunismo não existe as minhas coisas e as suas, tudo é de todo mundo. E Karl Marx convenceu os trabalhadores daquela época dizendo que se o proletariado tudo produz, a ele tudo pertence, e não somente aos patrões. E por que esse sistema comunista, socialista, economicamente é ruim? Porque nenhuma empresa vai aceitar, nenhum empreendedor, nenhum empresário vai aceitar dividir o que é dele com todo mundo, com seus funcionários. Se os seus funcionários querem uma empresa também, que eles abram suas próprias empresas e não queiram tomar para si o que é de seus patrões. É igual o que aconteceu na Venezuela. As empresas começaram a sair, abandonar o país.
não tem mais produtos no mercado. Os mercados estão vazios, as pessoas estão passando fome, comendo lixo, até cachorro eles estão matando na rua para comer. E o Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela, como o Nando Moura fala, está enchendo o bucho roliço dele de carne. Marx e Hegel criaram vários movimentos, ONGs comunistas, nacionais e internacionais, que serviram para ensinar os trabalhadores, formar sindicatos e organizar greves por meio dessa ideia revolucionária. E essa ideia de revolução comunista percorreu toda a Europa até que chegou na Rússia. E enquanto essas ideias florescem entre os jovens da Rússia, o que parecia ser uma ideologia transforma-se no que será o maior genocídio da história da humanidade. Vladimir Lenin, um jovem russo interessado em política e em direito, começa a ler esse livro, o Manifesto Comunista. Lenin foi se tornando um político cada vez mais radical, e em meados da Primeira Guerra Mundial, ele entende que é a oportunidade perfeita para antecipar a revolução do proletariado por meio da revolta armada. Em outubro de 1917, Lenin torna a Rússia no primeiro país comunista da história. 5 anos depois ele morre, e Stalin assume a presidência. Stalin só desocupou o governo 30 anos depois, deixando para trás mais de 20 milhões de pessoas mortas. Todos aqueles que não gostavam do comunismo morriam, ou seja, os direitos mais básicos do ser humano, que é o direito à vida e à liberdade, no comunismo, socialismo, isso não existe. O nível de psicopatia de Stalin pode ser medido pelo que ele fez com a Ucrânia, né? Entre 32 e 33, o país que fazia parte, então, da União Soviética foi cercado. A produção de soja, a produção agrícola do país foi exportada e ele simplesmente matou de fome 6 milhões de ucranianos, num episódio conhecido na história como Holodomor, né, que foi negado por muito tempo, mas hoje é uma verdade inquestionável. Imagine o grau de psicopatia para você matar 1/3 de um país de fome, né, só para manter o controle sobre esse país. O mesmo governo comunista socialista foi aplicado em vários países ao redor do mundo, incluindo na China, através de Mao Tse-tung, que matou mais pessoas do que o próprio Stalin. O socialismo, ele captura as consciências, e aquelas que ele não consegue capturar, ele esmaga, ele mata. E a grande massa, né, não tinha acesso a nada. O cara levava 10 anos juntando dinheiro. Se daqui a pouco um vizinho delatasse que você, porventura, estaria conspirando contra o regime, o sujeito sumia da noite para o dia e as crianças eram levadas para um orfanato. Ele é, na verdade, um sistema opressor. O socialismo, o comunismo é um sistema arcaico, violento, assassino, né? E que, sobretudo, impede as pessoas de exercerem um direito fundamental, que é a liberdade, né? Os 2 direitos principais do indivíduo, do ser humano, é a vida e a liberdade. O socialismo, o comunismo suprime isso. Enquanto isso, na Grã-Bretanha, pensadores comunistas tiveram outra ideia, o socialismo fabiano, que é uma estratégia de implantar o governo comunista gradativamente e menos radical em um país, que não chame muito a atenção, atuando de forma disfarçada. A ideia é acostumar o povo a ver o Estado como uma ferramenta para curar todos os seus problemas. Tudo é o Estado quem deve fornecer as coisas, só o Estado e mais nenhuma empresa privada. E quem pagaria por isso? Os cidadãos, por meio de altos impostos. Enquanto isso, na Alemanha, foi criado o primeiro partido político socialista da Alemanha, com a proposta de libertar os trabalhadores de seus patrões capitalistas. Já na Itália, o jornalista comunista e presidiário Antonio Gramsci diz como o Estado pode usar as instituições culturais para se conservar no poder. Ou seja,
A ideia é transformar a sociedade em socialismo e os cidadãos em comunistas. Para isso, o comunismo deveria se infiltrar nas instituições, ocupar o espaço delas e se transformar no próprio Estado. E quais são essas instituições? A escola, a arte, a música, os jornais, a literatura, a filosofia. Ou seja, ele criou meios para que o comunismo predominasse por meio da cultura e não mais através das armas, da força, como Lenin, Stalin, Hitler e Mao Tse-tung fizeram. Sabia que um governo comunista jamais daria certo a longo prazo porque a nossa cultura é uma cultura cristã. 80% dos brasileiros se consideram cristãos. Então a nossa cultura é uma cultura conservadora. Então a ideia dele era mudar a cultura, transformar a cultura primeiro e aí depois implantar um governo comunista, socialista, sem precisar usar força, as armas. Gramsci propõe que através dos meios de comunicação, da educação e das entidades religiosas seria possível mudar a cultura conservadora para uma cultura comunista. Na Alemanha, os comunistas tiveram uma ideia para acelerar o processo. Assim como Gramsci, eles acreditavam que era necessário transformar a cultura e destruir os valores conservadores que o povo tinha graças à autoridade da igreja, da família e da escola. Então a ideia dos comunistas era o seguinte: o Estado é quem deveria ditar como as famílias deveriam educar seus filhos. O Estado é quem deve impor o que os seus filhos aprenderão na escola. E o Estado influenciaria nas doutrinas da igreja. Ou seja, os comunistas socialistas queriam destruir os valores da família, da escola e da igreja, para que através dessas mesmas famílias, escolas e igrejas, todas já desestruturalizadas, pudessem te ensinar e induzir vocês ao comunismo, socialismo, e assim facilitar a implantação de um governo socialista no país. Enquanto isso, na França, os comunistas de lá tiveram mais uma ideia, o desconstrucionismo, que é um método de retirar o significado de um texto e trocar por outro significado de seu interesse. E esse método pode ser aplicado a qualquer coisa que você fale ou escreva. Por exemplo, na Bíblia não se contabiliza as mulheres e nem permite que a mulher pregue na igreja. Isso pode ser mal interpretado pelo desconstrucionismo como Deus sendo machista. Pode ser usado tanto para desconstruir o ensinamento bíblico, familiar ou escolar, tanto para desconstruir qualquer coisa que os inimigos do socialismo falassem, e assim difamando a imagem e a reputação de seus opositores. Um outro socialista comunista, chamado Robert Marcuse, observou que o proletariado, os trabalhadores socialistas, estavam deixando de lutar pelo comunismo e se acomodando ao regime capitalista, pois o capitalismo os deixava mais confortáveis do que uma revolução socialista. Então, para dar continuidade à teoria comunista de Karl Marx, Robert Marcuse detecta um novo grupo de pessoas que podem servir como massa de manobra para apoiar o socialismo. Antes, esse grupo de pessoas eram somente os trabalhadores. Agora, são as pessoas à margem da sociedade, os criminosos, os assassinos, os estupradores, os ladrões e etc. Este Robert Marcuse defendeu também a ideia de que o homem só é homem porque foi criado pela sua família como homem, e a mulher só é mulher porque foi criada como mulher. Ou seja, segundo ele, o ser humano nasce sem sexo. Em 1956, o sucessor de Stalin na Rússia revela para o mundo os arquivos confidenciais sobre os campos de concentração e o genocídio causado por Stalin em nome do socialismo e comunismo. Nessa mesma época, um outro comunista chamado David Horowitz, juntamente com Robert Marcuse e outros pensadores socialistas, fundaram a New Left, a nova esquerda, ou o novo comunismo, o novo socialismo. Os socialistas da New Left, da nova esquerda, eles diziam que eram diferentes de Stalin, de Lenin, de Mao Tse-tung, de Hitler, que eles não querem matar ninguém não, e que para alcançar um governo socialista bastavam eles defenderem o aborto, a legalização das drogas, as pessoas à margem da lei, defender as minorias,
que, quando organizadas, passam a ser mais fortes do que a maioria que é desorganizada. A estratégia era dividir a sociedade e fazer o povo brigar entre si para conseguir o apoio das minorias que, quando organizadas, passam a ser a maioria. Em meados dos anos 80, um socialista chamado Saul Alinsky escreve um livro e faz uma dedicatória para Lúcifer, lhe dando crédito como o primeiro revolucionário da história. Esse Saul Alinsky acreditava em 3 regras para implantar um governo socialista num país. A primeira regra é a desinformação, pois nessa estratégia política não se pode contar ao povo os objetivos finais do socialismo, pois o povo pode se assustar e não apoiar a causa. É preciso que se conte apenas o necessário para ser ajudado. A segunda regra é o niilismo político. Nessa regra, tudo vale para que aconteça a revolução socialista. Não existe valores nem regras, e a corrupção faz parte do objetivo. A terceira regra é a destruição do oponente. Em um debate, não é preciso os socialistas vencer o argumento do oponente, e sim aniquilá-lo da vida pública, através do desconstrucionismo. Saul Alinsky fundou dezenas de ONGs, e essas ONGs fundaram outras. Ele acreditava que, organizando o povo por meio dessas ONGs, essas mesmas ONGs captariam e influenciariam mais e mais pessoas a apoiarem o socialismo. E, em troca, as ONGs receberiam constantemente dinheiro do governo socialista. E essas regras são a chave para destruir o capitalismo. Agora que vocês já conhecem o comunismo, eu pergunto, o Brasil é um país comunista? Para vocês entenderem melhor, eu vou fazer uma lista com as características do comunismo, que a gente acabou de aprender, e ao lado as características do governo brasileiro, para fazer uma comparação e vocês tirem as suas próprias conclusões, se o Brasil é ou não é um país socialista, ou está se tornando um país comunista.